Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara, canal 16. Essa é mais uma edição do Momento Cultural. E na pauta de hoje, a obra Passo Fundo, Estudos Históricos, a Presença Italiana. E conosco aqui o organizador da obra, o historiador Alex Vanin, membro também do Instituto Histórico de Passo Fundo, para nos falar sobre essa obra, né, o lançamento dela que foi no último mês de março, né, mas que agora está reverberando no meio cultural e todos os meios da cidade, não é? Muito obrigado pela sua presença, Alex, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Carlos, é sempre um prazer poder vir aqui compartilhar as nossas produções. Certo, vamos conversar sobre essa obra recém-lançada, então, né? Nos explique como foi a elaboração do trabalho em primeiro lugar, né? Não foi escrito somente por você, né? É um compilado de trabalhos, estava falando sobre isso, né? Um compilado de textos. Né? Nos fale melhor como foi a elaboração desse sexto volume da edição dos Estudos Históricos de Passo. Então é um trabalho de muitas mãos, não só porque teve vários autores, né, mas também porque é uma obra organizada em três, né. Eu sou um dos organizadores, mais os meus colegas historiadores, então, Giovan Carvalho e o João Carlos Tedesco, né. E por que que é um trabalho a muitas mãos? Porque, ah, a obra faz parte de uma coleção, que é a coleção Passo Fundo Estudos Históricos, né, que é então promovida pelo Instituto Histórico de Passo Fundo, com as suas parceiras, como o Projeto Passo Fundo, o Arquivo Histórico Regional, nesse caso, então, o Centro Cultural Italiano Anita Garibaldi, né, e o que a gente faz? A gente se organiza anualmente para sempre publicar uma obra sobre história do Passo Fundo. Então a gente está chegando no sexto volume, a presença italiana, mas nós já tivemos outros cinco, né? Então tematizando outras questões, como história e imprensa, história e urbanização, história e economia, história e religiões e religiosidades, né? Então é sempre uma organização que dura cerca de um ano, e ao longo desse ano a gente vai convidando pessoas, né, vamos buscando quem escreveu sobre o tema, e também buscamos e oferecemos, determinadas temáticas para pesquisadores da história do Passo Fundo, que se interessem talvez em participar da obra. Certo. E quais fatores levaram à escolha desse elemento da presença italiana em Passo Fundo? Sabemos que esse ano se celebram 150 anos no início da imigração italiana, mas há outros fatores além desse ou esse foi o principal mote para a escolha desse tema? Pois é, essa efeméride foi talvez a principal, né, porque a gente teve então em 2024 os 150 anos da imigração italiana no Brasil, então que se comemora nacionalmente, e em 2025 então os 150, no Rio Grande do Sul. Então a gente resolveu aproveitar a efeméride, hã, apostando não só nessa questão da imigração italiana em si, como eu te disse antes nos bastidores, né, essa presença italiana ela é mais antiga inclusive que esses 150 anos. Mas então a gente aproveitou essa data para trazer isso, e aliando a isso a gente sabia que existiam várias fontes, pessoas que tinham escrito sobre o assunto, então tudo convergia para que se pudesse organizar uma obra, que no fim acabou sendo uma grande obra, né, em termos de tamanho, e que acabou sendo lançada na semana passada. De que forma o Instituto Histórico vem trabalhando essa temática dessa efeméride do início da imigração italiana no Rio Grande do Sul e em Passo Fundo? É apenas por essa obra ou, no caso, essa obra simboliza todo o trabalho de pesquisa, uma força-tarefa feita em torno disso? Eu diria que é isso sim, uma grande força-tarefa, e a obra, ao contrário do que pode se pensar, é o start dessa nossa abordagem ao longo do ano. Então a gente publicou ela, e ao longo do ano a gente vai ter várias reuniões e atividades, exposições, que vão tematizar justamente essa presença italiana em diferentes âmbitos, né. Então nós vamos abordar, essa questão da imigração, o estabelecimento dos migrantes italianos aqui, em determinadas partes da cidade, como no bairro São Cristóvão, que era a antiga Vila Vitório Veneto, a vila dos italianos, né, e outras partes da cidade que foram ocupadas e que tinham núcleos, de italianos instalados com seus empreendimentos, suas famílias, né. Sim. Uma coisa que é destacado no material, no release sobre a obra, né, que, no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha talvez não, é a região mais proeminente da imigração italiana, né. Mas, como vocês enxergam a região do Planalto Médio e a cidade de Passo Fundo, a região de Passo Fundo
Nessa situação da imigração italiana, assim, não sei se é possível fazer um ranqueamento ou de que forma Passo Fundo foi aproveitada pelos imigrantes italianos, assim, após a ocupação dos espaços na Serra Gaúcha. Não sei de que forma se pode verificar isso. Sim, a gente pode dizer que essa ocupação italiana também faz um pouco parte dessa identidade, de Passo Fundo em termos de município e de cidade, porque de fato, a região mais italiana do Rio Grande do Sul, por assim dizer, é a Serra Gaúcha, né. Então Bento, Caxias, Garibaldi, né, e outras partes do estado que foram, durante o século XIX, né, a segunda metade do século XIX, colônias públicas voltadas para a imigração, de indivíduos dessa etnia, né, inclusive com esses acordos internacionais que existiram entre o Império do Brasil e o Reino da Itália, né. Mas Passo Fundo teve uma ocupação, anterior a esses projetos de colonização, envolvendo os italianos Isso é bem então interessante se situar, né. imigração espontânea, como a gente costuma chamar. Então, antes de 1875, quando começam os projetos, já existia em Passo Fundo, por exemplo, imigrantes instalados, né, desde a década de 1840. Então essa presença é, como eu disse antes, anterior, e mais antiga que 150 anos. Uma vírgula só, na década de 1840, antes de Passo Fundo, de Exato, ser a vila de Passo Fundo. exato, exato, Agora muito prosseguindo. bem. Antes ainda da emancipação, já se tinha Emancipação. nesse distrito meio perdido, italianos instalados, Sim. né. Mas o fluxo mesmo de instalação de imigrantes aqui vai se dar a partir do final do século XIX, a partir de 1890, quando chega o trem, né, no município de Passo Fundo, depois na cidade. Isso vai trazer muitos italianos, que são aqueles mesmos italianos que tinham se instalado então, na região da Serra Gaúcha, ou na quarta colônia lá em Santa Maria, né, as proximidades de Santa Maria, e que acabam migrando, porque a primeira geração, desses imigrantes, né, ela acaba se confrontando com o problema das terras, ou seja, acabam as terras nas colônias e se tem que encontrar novos espaços que tenham terra para serem adquiridos, né, e Passo Fundo então vai ser um prato cheio, vai ficar cheio de italianos e descendentes, sobretudo aí no início do século passado, século XX. Sim. Nessa esteira, assim, do princípio dessa imigração, né, italiana para Passo Fundo, para a região, para o município, né, para a área onde hoje é Passo Fundo, é possível a obra, no caso do compilado desta obra aqui, aponta, tipo, famílias ou comunidades, assim, que se destacam logo no início, assim, quando dá o start de Passo Fundo aqui, por exemplo? Sim, sim, e principalmente essa questão das famílias e dos nomes de famílias, né, Sim, são a principal fonte para a gente encontrar de fato os italianos, né, a gente vai perseguindo eles pelos rastros dos nomes sobretudo. sim. Então o que mais a gente vai ter são núcleos familiares, a exploração dessas trajetórias, né, ao longo de todo o livro, em vários textos e aí tematizado em vários eixos, né, como os empreendimentos econômicos, né, o associativismo, desses italianos. Então, são múltiplas as abordagens que a gente tentou dar, né, com esse sentido de explorar ao máximo a temática, e não ficar apenas no óbvio da imigração e dos empreendimentos econômicos. Quais foram as fontes, assim, para vocês juntarem esse para formarem essa obra aqui que você comentou fora do ar que acabou, hã, o tamanho da obra acabou sendo maior do que o previsto por vocês, né, de tanto registro que tinha, né. Quais foram as fontes, assim, as fontes para vocês construírem esse volume 6 dos estudos históricos? Pois é, aí depende porque nós temos então nesse livro, acho que 17 capítulos, então cada autor foi explorando as fontes que encontrou, né. Então a gente vai ter uma ampla gama de registros que podem ser então registros de cartório, né, nascimento, casamento e morte, a gente vai ter registros públicos, né, que a gente conseguiu os arquivos da prefeitura municipal, a gente vai ter ah, sobretudo, registros familiares, então fotos, cartas, documentação privada, né, que vieram então dos nossos entrevistados, que foram talvez a parte mais dinâmica da produção da obra, ou seja, ir atrás das famílias, dos descendentes desses italianos e conseguir amarrar
a sua trajetória, então, particular, né, familiar, com esse amplo contexto da imigração italiana em Passo Fundo. Eu sei que são muitos casos citados aqui, mas tu saberia, assim, de cabeça elencar alguma dessas famílias que foram consideradas pioneiras da a vinda, a ocupação de terras aqui em Passo Fundo, por exemplo, assim? Claro, Quer dizer, sim. poderia. Sim, sim. No século XIX a gente teve, já desde os primeiros italianos, Giuseppe Savignoni Marche, um genovese. A gente teve outros que vieram da Toscana também, como Fidelis Michelin, Quintino Lamacchia de Molise. Então, de todas as regiões da Itália sempre aparecia alguém de algum jeito, de alguma maneira em Passo Fundo, né. E depois, no final do século XIX, a gente vai ter uma predominância então dos vênetos, dos lombardos, dos friulanos, e aí as famílias são talvez mais conhecidas, né, os Cortegagna, Delamea, Pavan, e outros que tiveram aí seus empreendimentos que marcaram a história do Passo Fundo, no século XX, pelo menos. Os Busato também, os Langara, Belincá. Sim. Começa a listar e vem vindo vários Sim. nomes, né, de famílias hoje consideradas tradicionais. Você citou o primeiro, Savignoni Marchi, né, foi um dos primeiros, acho que provavelmente o filho, o Jerônimo Savignoni, Foi o primeiro a ter um cargo o público, primeiro a ter um cargo público na em Passo Fundo. cidade, né. Sei, filho de um italiano. Sim, sim, ajuda a entender, né, todo o processo, né, de imigração, né. Sim, e haver a inserção desses imigrantes e da sua primeira geração, sobretudo, na cidade, né, na sociabilidade de Passo Fundo, né. Sim. E de que forma eles foram, bom, deve descrever tudo na hora, de que forma eles foram, construindo a co lógico que não foi, Passo Fundo não foi exclusivamente, construído a partir da imigração italiana, né. Passo Fundo, falamos isso fora do ar também, né, Lema, é multiétnica, né. Exato. Mas, de que forma se pode entender a contribuição desses imigrantes italianos na construção da sociedade passofundense desde os seus primórdios, assim, antes até de Passo Fundo se emancipar? Sim. Não sei se é possível. Eu diria que são, eles que constroem também a história do Passo Fundo, né. Passo Fundo, mais do que talvez outras cidades que têm uma identificação étnica, bem marcada, como uma cidade alemã, uma cidade italiana ou holandesa, né, ou portuguesa também, Passo Fundo tem isso, né, que ninguém se destaca demais, né. Ou seja, a gente não pode dizer que um grupo contribuiu mais que outro, porque todos estão ali, juntos de alguma forma construindo Passo Fundo. Claro que alguns em outros setores, né, em alguns e alguns outros em outros, mas a gente vai ter isso bem marcado, uma construção que é muito múltipla e que vai revelar também a multiplicidade da nossa identidade enquanto passofundenses, né. Porque essa identidade italiana, essa italianidade que a gente acaba encontrando na história quando a gente vai pesquisar, ela é uma das nossas identidades, né. O mesmo aconteceria se a gente pesquisasse sobre alemães, sobre os afrodescendentes, sobre judeus, sobre sírios e libaneses, ou seja, é uma história construída em conjunto, né. Então, todos fazem parte desse grande bolo, desse grande caldo que acaba sendo o passofundense e a cultura do passofundense hoje em dia. Perfeito. Estamos aqui com o historiador Alex Vanin, um dos autores aqui do Passo Fundo, Estudos Históricos, a Presença Italiana, volume 6 desse compilado, é uma obra muito relevante, resultou em bastante conteúdo, como ele mesmo citou, 17 capítulos ao todo? Isso. 17 capítulos ao todo. Você que se interessou, bom, depois no próximo bloco, o Alex vai divulgar aí os canais por onde você pode acessar e adquirir o seu exemplar, não é? Então, vamos a um rápido intervalo aqui no nosso momento cultural e já voltamos para seguir a nossa conversa. Até já! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.
Estamos de volta aqui na TV Câmara, canal 16, com o Momento Cultural. E nessa edição o tema é a obra Estudos Históricos Passo Fundo, né? Passo Fundo, Estudos Históricos, a presença italiana na cidade e no município, como você sempre especifica, né? A cidade e o município. Estamos aqui com o historiador Alex Vanin, que é um dos autores da obra, organizador da obra, né? Historiador, né? Antes de nos aprofundarmos, você disse que recentemente você passou um período na Itália, não é? Sim, passei durante os estudos do doutorado, né, Sim. uma bolsa oferecida então pela CAPES, fiz doutorado de sanduíche na Itália, Ah, certo. Em que região da Itália você ficou? no norte, em Verona. É. Lá que eu comecei a ter a ideia de que talvez a gente poderia fazer um livro sobre Passo Fundo e os italianos. Depois eu voltei e daí a gente sentou, eu e os outros historiadores do Instituto Histórico, e a gente pensou, talvez dê para fazer. Propôs, o pessoal topou. É sempre uma construção conjunta. Às vezes Claro. a gente tem umas ideias e elas não vingam, mas quando a gente tem boas parcerias, a gente consegue fazer elas saírem do cigarro. Ajuda, né? No fim do bloco anterior você falou sobre italianidade, né? Que, que é possível identificar, enfim. Nos fale mais sobre como apontar essas italianidades no município e na região, né? O que você pode falar mais sobre esse conceito de italianidade? A italianidade, ela seria, como a gente traz no livro, as formas de representação e de reconhecimento e de pertencimento em relação a uma ideia de Itália, né? É um reconhecimento, então, cultural de determinados indivíduos. E no livro em si, em específico, a gente vai ter uma expressão disso a partir do associacionismo italiano, ou seja, o que é essa palavra complicada, né? As associações que os italianos construíram em Passo Fundo a partir de 1901, né, quando surgiu a primeira, a Società Yolanda Margherita di Savoia, a sociedade então de mútuo socorro, como se chamava na época, em que os italianos de diversas regiões da Itália que residiam aqui acabam se juntando para justamente ter essa sociabilidade e rememorar a Itália e ter as suas representações e celebrações culturais sendo realizadas em Passo Fundo. Então a gente vai ter isso marcado ao longo de toda a história do Passo Fundo, em diversos períodos. Então, a partir dessa sociedade surgem outras, né? A gente vai ter uma no tempo da Primeira Guerra Mundial, então um sentimento de italianidade que aflora em frente ao conflito mundial que existia, né? A Itália estava envolvida, então os italianos se juntam para juntar os fundos para enviar para a Itália. Depois a gente vai ter ainda outras pequenas sociedades de italianos, então que são dissidências daquela maior, mais antiga. E a gente vai ter, por exemplo, nos anos 40, uma associação que vai ser a dos Italianos Livres, Comitê dos Italianos Livres, que são os italianos que residiam em Passo Fundo, que eram contra o fascismo italiano, né? E se organizam para dizer que eram contra, né, esse período de guerra, um período que o Brasil tinha acabado de entrar na guerra. Então isso é bem interessante porque mostra um outro viés, uma outra ótica dessa italianidade, né, vinculada também à política. Todas essas associações também eram associações então, de representação étnica e política. E no outro aspecto que a gente explora também no livro, em um dos capítulos, é essas representações no construído e no cotidiano do passo-fundense. Né? Aí, de uma maneira mais difusa, talvez a culinária, a gastronomia italiana, né? E em Passo Fundo a gente tem uma série também de monumentos, então, que homenageiam a imigração italiana ou os italianos como um todo, que são construídos desde 1975, ou seja, desde 50 anos atrás, quando se teve então o centenário da imigração italiana. Então, de lá para cá a gente tem uma série de monumentos que a cada efeméride, como o 125, né, o 120, 140, foram erigidos para ter essa lembrança e fazer, de certa forma, essa conexão Brasil-Itália, né? Inclusive teve, em 2010, a criação de um gemellaggio, que é essa associação entre duas cidades. Então, Passo Fundo e Ostia, uma cidade italiana, né? Então, cidades gêmeas, né? E gemelle, e gemellaggio, que então estariam unidas por uma tradição, né? Apesar de não
não ter existido nenhum imigrante de Óstia em Passo Não Fundo. haver registro de ninguém de lá vindo. Exato, exato. Aviação. Foi mais uma construção para demonstrar que Passo Fundo também tinha um gemeládio. E a grande questão é que a diferença de cidades que se identificam como italianas, geralmente há uma justificativa histórica bem construída para existir essa irmandade entre cidades. Mas Passo Fundo acabou tendo também, assim como tem os seus monumentos. Talvez os italianos sejam os que mais têm monumentos com esse recorte étnico. Inclusive tem a Praça Itália Aldo Alessandri. Aldo Alessandri foi o agente consular que bolou essa praça lá no início dos anos 2000, uma série de monumentos, Leonardo da Vinci, Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, então a gente consegue ver esses traços dos italianos em Passo Fundo também. Cada obra dessas, cada monumento desse é bem descrito, né, minuciosamente no livro, né, explicado sobre a origem, como foi, né, enfim, tá tudo tratado na obra ali, né. Exato, a ideia era matar essa curiosidade, porque geralmente as pessoas vêm perguntar, por quê? Por que existe uma loba, por exemplo, lá na entrada de São Cristóvão, que é um dos monumentos, então, em homenagem aos italianos. Sim. Então, Loba que remete à fábula da origem de Roma. Isso, Rômulo e Remo. Então foi nesse sentido que ela foi idealizada pelo próprio Aldo Alessandro. Então vários monumentos partiram dele e a gente tentou dar uma explicação e analisar o sentido desses monumentos e o que eles buscaram tratar e representar, né? Perfeito. Vocês destacam aqui que reúne, os trabalhos reúnem histórias de família, empreendimentos, ofícios e profissões, né, entidades de representação étnico-política e os processos de produção de italianidades, os quais você já acabou de explicar, né. Nos explique sobre o apontamento de entidades de representação étnico-política. Você já deu uma pincelada aqui sobre elas, mas pode, por favor, inclusive nos aprofundar sobre isso, né, que realmente é um outro ponto interessante, né, que você mesmo explicou, né, que faz parte do processo de construção, né, de reforço de uma identidade Exato. dos italianos, né. Exato. Fala mais sobre suas representações. Sim, inclusive a sociedade que eu falei antes, né, a Società Iolanda Margherita di Savoia, foi criada em 1901. Sim. É a primeira das associações étnicas que a gente teve em Passo Fundo. Nós tivemos também a Sociedade dos Alemães, e outras sociedades, mas essa foi a primeira. E ela é demonstração, ela durou cerca de 40 anos, né? E ela foi talvez a demonstração máxima desse associacionismo e dessa sociabilidade que os italianos construíram aqui, né? Porque é um grupo inicialmente pequeno, depois vai se construir uma sede, vão ter 3 sedes esse clube, e vai ter muito investimento desses italianos para se criar um grande clube, né? E ele vai ser fechado em 1938, vai trocar de nome, por causa das políticas de nacionalização da ditadura Getúlio Vargas, né? Então, a antiga Società Italiana passa a ser, então, o Clube Carceral. Então, aquele chamado Palácio Rosado que a gente tem ali na Praça Marechal Floriano foi, inicialmente, a Sociedade Italiana, que depois tem que trocar de nome para virar, então, o atual Clube Carceral que todos conhecemos, né. Exato. Essas histórias são interessantes, né, pra ver como um recorte histórico, né, não tão remoto assim, né, coisas que esse episódio de 1978, né, não há nem 90 anos ainda. É ontem, Foi outro o dia nosso ontem, que ocorreu. de fato. E a gente teve também, dessas associações que a gente foi descobrindo, ao passo que a gente encontrava fontes, uma sociedade dos ex-combatentes italianos da Primeira Guerra Mundial. Foi fundada em 1929, justamente por esses imigrantes que tinham vindo depois do fim do conflito, em 1918, né, e que em 1929, no dia 4 de novembro, decidiram comemorar a vitória na última batalha, foi a Batalha de Vittorio Veneto, a última batalha do exército italiano na Primeira Guerra Mundial. Então se juntaram, fizeram uma grande festa, onde é atualmente lá o quartel da Brigada Militar, naquela redondeza, ali na Presidente Vargas hoje, né? E aquele espaço ali onde já se tinha vários italianos e a primeira geração de italianos residindo, numa espécie de vila, passa a ser então a Vila Vittorio Veneto, em homenagem a essa festa e a rememoração dessa batalha, né? Então, ali que surge o núcleo principal do que a gente vai ter hoje como o bairro São Cristóvão.
Era uma vila que estava distante, então, do centro da cidade, cerca de 3 quilômetros. Então, era um arrabalde da cidade de Passo Fundo, que acaba recebendo esse nome em 1929, e depois ela vai ser conectada com o restante da cidade. Então, tem aí um quê de italianidade no início. Outro exemplo de italianidade que você falou antes. Exato, É. exato. Fantástico isso, né? Pelo material, pelo trabalho que vocês tiveram, né, para a construção da obra, né? O que pode nos explicar sobre o tamanho e volume de imigração italiana para o estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, para Passo Fundo e região depois, né? O que pode depreender desse volume de imigração italiana para o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul ele foi um dos estados mais visados para a imigração italiana, por haver essa disponibilidade de terras, né? A gente sabe que a maior percentual de italianos se estabeleceu, então, em São Paulo, Sim. né? Foi o grande da imigração, por várias questões, como as fazendas de café, né? Mas lá os italianos foram muito menos senhores das terras do que no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul teve essa disponibilidade, tinha governo provincial que apoiou essa ideia e acabou se criando, então, várias colônias voltadas para esses imigrantes. E isso vai acontecer num contínuo em Passo Fundo, porque ao passo que se esgotam as terras nessas colônias, né, que não eram muitas, e cada família produzia aí, talvez nesse período do final do século XIX, mais de 10 filhos, é difícil fazer uma repartição, né, pensando que uma família inicialmente ocupava 30 hectares. Então, para se fazer essa distribuição entre os filhos era difícil. Ou seja, já a primeira geração desses italianos tem de migrar para dentro do estado, né? E aí Passo Fundo vai ser um desses principais pontos de estabelecimento. Tanto nas cidades vão ser mais os comerciantes a se estabelecerem, quanto nos distritos rurais. Por isso eu falei de município, né? Porque a gente vai ter muitos italianos que se estabelecem mesmo na zona rural. E aí talvez dos antigos distritos de Passo Fundo, Marau seja o que tem essa maior identificação étnica, e a gente tem inclusive um capítulo só para tratar disso, de um empreendedor específico que foi o Borella, né, que tinha um frigorífico, enfim, para demonstrar como isso foi forte em Marau também, que era um distrito de Passo Fundo. Sim, né? potencializou o local, né, a cidade, no caso, de hoje a cidade de Marau, no caso, potencializou a região ali. Exato, e assim como em vários distritos de Passo Fundo, Sertão, Coxilha, mesmo em Carazinho, Tapejara, a gente teve isso, né? Muitos imigrantes que se instalam nessas comunas que ainda são muito agrícolas nesse período e também na cidade, né? Sim. É curioso, a gente estava falando também outra coisa do programa, né? Muitas dessas famílias vieram para cá, você falou a partir de 1840, primeiro recorte, aí depois outro até 1870. Esse pessoal veio para cá antes da Itália, ser unificada, né? É curioso isso, né? De que forma isso pode ser visto num recorte histórico, num recorte até pelos descendentes dessas famílias, né? Pô, o pessoal veio para cá, a Itália é identificada por províncias, né, por regiões, né, antes da Itália ser a Itália unificada como a gente conhece hoje, né? De que forma isso pode, na tua visão, reverbera atualmente, né, para essas famílias ou para esses descendentes aí de italianos que também ajudaram depois a solidificar Passo Fundo, por exemplo? Sim. Eu penso que talvez não reverbere tanto essas diferenças regionais, né, que é uma coisa que reverbera bem entre os italianos na Itália. Sim. Mas aqui, em termos de Brasil, talvez Passo Fundo, a gente tem isso mais diluído, é mais o italiano no geral, né? Tanto porque, como eu te falava antes dos bastidores, a gente vai ter uma imigração muito mais do norte, né? Então talvez mais coesa e homogênea entre vênetos, lombardos e friulanos, né? Então talvez isso não seja tão impactante nessas italianidades, nesses pertencimentos que são construídos hoje pelos descendentes de italianos, né? E aí a gente já está talvez na quarta, quinta geração, a maioria, né? Então eu acho que isso não impacta tanto, mas porque é a forma como nós olhamos hoje, né? Esses descendentes olham hoje o passado, Talvez né? impacte mais a nós, né, que fizemos esse recorte histórico, olhamos para trás e, pô, o pessoal veio para cá Exato. antes da unificação do país, né?
Exato, isso também, não só essa questão regional, como também essa do período, né, se era Itália ou não. Sim, Em geral, isso não é tão buscado quando se acessa uma memória vinculada às trajetórias familiares, sim. né. Foi o pessoal que veio para cá com o objetivo, né, de buscar novos desafios, buscar o local para prosperar, né, Sim, trabalhar, crescer, evoluir, e sim, acabaram ajudando na construção, no caso, trazendo para o nosso contexto aqui passufundense, né, acabam trazendo sua de contribuição. fato. Sim, isso nos faz pensar inclusive nas questões migratórias de hoje, né, talvez esse seja um dos méritos desse livro, né, você ver essas trajetórias e também pensar como essa imigração do passado, de certa forma, a gente também vê ela refletida no hoje, né, nas identidades, nas sociabilidades que se constroem hoje, né. A gente pode não ter imigração de italianos em Passo Fundo agora, né, mas temos venezuelanos, senegaleses, os bengali do Bangladesh, né, para a gente pensar como eles também constroem a história e talvez num futuro, exista livros também que versem sobre isso, né. Pois é. Sobre isso. Então é interessante para a gente ter essa perspectiva histórica sobre um fenômeno que não é fechado no passado, como a imigração, né. Perfeito. Então, para concluir, nos fale então de que forma quem estiver interessado na obra pode adquirir o seu exemplar, né? Volume 6, Passo Fundo, Estudos Históricos, Presença Italiana. Muito bem, por agora a gente tem ele, disponível para venda, no Instituto Histórico, né, já estamos nas últimas unidades, estamos esperando a nova tiragem. E dentro em pouco nós teremos também no site da Acervos Editora. Nós acabamos não colocando online porque teve um certo frenesi em torno do livro, nós acabamos vendendo mais do que nós imaginávamos e agora nós vamos ter, então, por um breve período no Instituto Histórico e depois online na Acervos Editora ou mesmo na sede da editora. Algum contato da editora para quem quiser mais detalhes, assim, de como buscar? Mas podem nos buscar, através do Instagram, Sim, @acervoseditora, ou pelo nosso site acervoseditora.com.br. perfeito. Então estivemos aqui com o historiador Alex Vanin, ele é um dos escritores, colaboradores, organizadores da obra, volume 6, Passo Fundo, Estudos Históricos, A Presença Italiana. Esse foi então, muito obrigado, Alex, pela sua presença Eu aqui que conosco. agradeço. Muito obrigado. Bater esse papo sobre a presença italiana em Passo Fundo, né, sobre a construção, né, um dos povos que ajudaram a construir a Passo Fundo que conhecemos hoje, né, pois da região. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Momento Cultural e siga nos acompanhando na TV Câmara, canal 16. Até a próxima.